O mercado financeiro todo dia quer te vender um produto. Sabe aqueles produtos que têm embalagem maravilhosa e que é cobrado 3, 4, 5 vezes o preço de um produto qualquer que não tem embalagem tão bonita? É mais ou menos assim que está funcionando com o Tesouro Renda Mais. Você vai entender os motivos. Por quê? Se você quer investir bem, de forma diversificada, profissional, com uma carteira que seja aderente aos seus objetivos e com uma carteira que você entenda o que você está fazendo, eu tenho certeza que o Tesouro Renda Mais não vai entrar dentro desses critérios que eu comentei com você. Eu sou o Vitor, eu sou especialista em investimentos e planejador financeiro certificado. Eu criei o canal Meus Juros Compostos para te ajudar a tomar decisões financeiras mais inteligentes. Para você entender de forma completa os motivos pelos quais eu não gosto desse investimento, eu separei o vídeo em algumas partes. Por isso, se você não é inscrito, já se inscreve no canal e já dê o like porque esse vídeo vai te ajudar bastante a entender como ficar longe desse investimento. E lembrando, esse vídeo é uma opinião minha, eu não invisto nesse produto, não tenho dinheiro meu lá e não tenho dinheiro de nenhum cliente que eu dou mentoria neste investimento. Portanto, novamente, é um vídeo falando da minha opinião. Primeiro eu preciso explicar como funciona. O Tesouro Renda Mais é um investimento, é um título emitido pelo governo em que você tem o seu capital reajustado pela inflação e tem uma taxa ali que funciona como se fosse uma gordurinha que você ganha além do reajuste pela inflação. É muito importante porque se você está buscando ter retornos acima da inflação, garantir o seu poder de compra, esse é um investimento que faz todo sentido até aí. Então vamos lá. Por que eu falo até aí? Quando eu comparo um Tesouro Renda Mais com um Tesouro IPCA+, a dinâmica é diferente. Olha só. No Tesouro IPCA+, quando você compra o título, você faz um único aporte. Esse dinheiro vai rendendo ao longo do tempo, sendo corrigido pela inflação, mais uma taxazinha que você vai receber ali de bônus. E lá na frente, no vencimento, você recebe todo o capital que você aplicou, somado dos rendimentos. Essa foto do próprio site do Tesouro ilustra muito bem isso. A gente tem ali na data da compra o valor investido e na data do vencimento o valor que você investiu, mais a rentabilidade reajustada pela inflação, mais um bônus. Já no Tesouro Renda Mais, a gente tem o seguinte: você faz um aporte, pode ser um único aporte ou pode ser aportes mensais. Não é obrigatório você fazer aporte mensal, mas o recomendado é que você faça. Você faz esses aportes na fase de acumulação e na fase de resgate, ao invés de você resgatar o capital total, inicia-se uma nova fase, que é a fase de distribuição. Nessa fase de distribuição, todo o capital que você acumulou com os rendimentos, com o capital investido, seja nos aportes de forma única ou no aporte a cada mês, a gente tem 20 anos para frente de recebimentos mensais de renda, também corrigidos pela inflação. Como você pode ver na foto, a gente tem ali as compras que o investidor faz e, em 2045, a gente tem a data de aposentadoria, ou seja, a data de conversão. Nessa data, a gente coloca 20 anos para frente, que é o período que você tem o recebimento da renda mensal. Só que aí entram algumas particularidades que eu quero que você fique muito atento, muito atenta. Se você quiser vender o título antes do vencimento, você paga uma taxa de 0,5% sobre o valor do resgate. Portanto, é interessante entender que se você quer manter esse título, você precisa levar para o longo prazo para não ter que pagar essa taxa aí caso queira resgatar antes. Se eu estou te falando de taxa, eu preciso te falar de imposto. Seu imposto mínimo sobre o rendimento é de 15%. Eu já vou te falando que existem outras estruturas que podem, no longo prazo, fazer com que você pague muito menos imposto. O que me estranha é que, como o governo diz no seu próprio site, é um investimento de longo prazo. E na minha cabeça, se é um investimento de longo prazo, ele teria que te beneficiar de forma tributária, o que não te beneficia, visto que, se a gente tem opções que te cobram menos imposto, essa opção não é tão vantajosa. Se você está assistindo o vídeo agora, comenta abaixo me falando qual é a opção que eu vou te falar que paga menos imposto do que o Tesouro Renda Mais. Se você me falar a opção que eu estou imaginando, é porque você está afiado, porque você está afiado aqui no conhecimento. Um outro ponto é que se você precisar vender o seu título, você precisa esperar 60 dias de carência. Por que isso é ruim? Se eu compro um Tesouro IPCA+, voltando naquela comparação do início do vídeo, e eu quero vender esse título antes do vencimento, eu vendo ele e recebo o dinheiro no mesmo dia. Por que isso é legal? Se eu tenho uma condição de mercado que é interessante e eu posso ganhar dinheiro antes do vencimento, eu vendo esse título e tenho uma rentabilidade muitas vezes superior até do que se eu tivesse ações na carteira. Depois eu vou contar no outro vídeo como que você pode ganhar dinheiro com a renda fixa, com um valor que pode ser até muito mais alto do que se você comprasse ações. No caso do Tesouro IPCA, se você quiser fazer isso, você pode e você vende rapidamente. Já no Tesouro Renda Mais, você precisa esperar 60 dias para poder fazer esse movimento.
Então, dependendo das condições de mercado, você pode ficar preso com o título na mão, e se o mercado piorar, você não tem aquela condição que você tinha antes. E se o mercado melhorar, pode ser que você também tenha uma condição melhor. Então acaba que você ficar preso nesses 60 dias, você fica um pouco à mercê de vender o título na hora que você quer e precisa. Eu sei que o objetivo do Renda Mais é um objetivo de longo prazo, mas eu estou querendo te dizer que, se você precisa se desfazer da posição, você tem que ter um investimento que seja minimamente interessante para que isso aconteça, e o Tesouro Renda Mais pode ser que não seja. Um outro ponto, e eu acredito que isso vai mexer bastante com a sua cabeça, com a sua opinião sobre o Renda Mais, fazendo com que você não invista nesse investimento, é o seguinte: cada vez mais é para consolidar o raciocínio e a opinião que eu tenho de que esse investimento não faz sentido para o seu longo prazo. Vamos supor que no momento da conversão, na data da conversão, você tenha R$ 1 milhão. O que você prefere? Resgatar esse R$ 1 milhão e fazer o que você quiser com ele, já com o rendimento, já com o valor que você aplicou, ou você prefere receber R$ 6.000 durante 20 anos, durante todos os meses? Vamos falar que o seu cenário pessoal você está desempregado, você tem 2 filhos, você é a única pessoa que gera renda na sua casa. O que é melhor, você receber R$ 6.000 todos os meses e ficar travado o restante do dinheiro, ou você receber R$ 1 milhão já com os rendimentos? Eu acho que receber R$ 1 milhão na sua aposentadoria é muito mais interessante, porque você pode utilizar ele da forma como você quiser. Então fica atento, porque esse fato do Tesouro te colocar 20 anos para frente depois da data de conversão para você receber essa renda pode ser muito traiçoeiro, dependendo dos seus objetivos de vida, dependendo do seu patrimônio financeiro, dependendo de como a sua vida se encontra. E aí, será que dá para brincar com um cenário como esse? Eu acho que não. Continua pensando comigo. Será que um fundo de investimentos de um grande gestor investe nesse produto com o objetivo de investimento? Eu duvido. Será que um grande banco compra esse investimento com o objetivo de investir mesmo? Ou será que o grande banco compra esse investimento com o objetivo de dar liquidez para o mercado? Eu acho que se parece mais com a segunda opção. Por que eu estou te falando isso? Se você tem pouco recurso, você precisa pensar como investidor profissional. Se você tem muito recurso, você também tem que pensar como investidor profissional. Independentemente do quanto dinheiro você tem, a sua cabeça tem que ser como um investidor profissional. E eu duvido que esses dois players de mercado comprem esse título com o objetivo de investir. Um grande fundo não pega esse dinheiro que ele tem, milhões, bilhões aplicado, e compra um tesouro que renda mais para poder daqui a 20 anos ficar pingando migalhas. Ele não faz isso. Por isso que você tem que pensar como um grande investidor. E com as ferramentas que a gente tem, com as informações que a gente tem, é possível você fazer isso de forma acessível e de forma rápida. Se você quer montar uma carteira que seja condizente com seus objetivos, que seja uma carteira que fale o que você precisa, que seja isenta, que seja imparcial de conflito de interesses, de pessoas que te falam ali produtos e que te indicam só por conta de comissão, eu tenho uma mentoria onde eu te ajudo de forma muito imparcial, de forma muito simples, a montar a carteira que é condizente para o que você precisa. É só clicar no link da descrição para preencher um formulário que eu vou entrar em contato com você. Tem um outro ponto que me deixa assim super convicto de que não vale a pena investir no Tesouro Renda Mais. Ele tem um concorrente fortíssimo, olhando para o longo prazo, que é o objetivo do Tesouro Renda Mais, que é a Previdência Privada. A Previdência Privada ganha de lavada no Tesouro Renda Mais. Olha só os principais motivos que eu vou te falar sobre isso. A Previdência é um fundo de investimentos em que você investe o seu dinheiro lá e tem uma diversificação enorme. No Tesouro Renda Mais, você não tem essa diversificação. Você está ali investindo, simplesmente comprando dívida pública. Isso já é um ponto que você pode ter atenção, porque o fundo faz isso para você com vários outros ativos. A Previdência, você pode personalizar essa fase de acumulação. Se você quiser montar uma Previdência para ter uma fase de acumulação eterna, você pode. No Tesouro Renda Mais, não. Você compra um título e, na data X, esse título ele converte em renda para os próximos 20 anos. Então a flexibilidade é zero. Lá na frente, a previdência privada no modelo regressivo, você pode pagar 10% de imposto. No Tesouro Renda Mais, como eu te expliquei, você paga 15%, então você tem uma economia tributária. A previdência privada não entra em inventário, então se você precisa passar os seus bens de forma mais inteligente, pagando menos imposto, deixando menos dinheiro para o governo, a previdência é uma excelente estratégia, porque, como eu falei, ela não entra nessa conta do inventário. Já o Tesouro Renda Mais, por ser considerado um investimento financeiro, entra sim em inventário. E vamos falar um negócio? O Tesouro Renda Mais, ele foi apelidado carinhosamente de adaptação da Previdência, mas é uma adaptação bem ruim.
Se alguém vir falar para você que o Tesouro Renda Mais é interessante porque é acessível, porque você pode investir com pouco dinheiro, a Previdência é a mesma coisa. Você pode abrir conta numa corretora ou no seu próprio banco e com R$ 100 você pode fazer uma previdência privada. Então não tem desculpa para você falar que um é melhor que o outro simplesmente por acessibilidade. As duas estratégias são super acessíveis e a previdência privada é sim muito melhor. E já que eu te falei de previdência privada, eu quero te recomendar um vídeo em que eu explico as diferenças de forma bem mais detalhada sobre a previdência privada em relação ao INSS. Se você ainda acha que o INSS é a melhor forma para você garantir a sua aposentadoria, eu vou te falar que você tem que ficar bem esperto porque pode ser que você caia do cavalo. Se o vídeo de hoje fez sentido para você, não deixa de se inscrever, de curtir esse vídeo para eu entender que eu estou no caminho certo para agregar na sua vida financeira.